Existem homens que não nascem para obedecer, nascem para devolver a dor na mesma moeda. No sertão esquecido do Brasil, onde a lei só chegava para proteger Coronel, Lampião e seus cangaceiros surgiram como a resposta armada à humilhação, à traição e ao sangue derramado. Esta não é uma história bonita, é uma história de vingança, perda e justiça feita à bala. Se prepare, porque no sertão, quem planta crueldade, colhe morte. Aqui começa o tempo do cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão não perdoa, não explica e não pede licença. Ele simplesmente existe, seco, rachado, arretado de quente, engolindo gente e cuspindo ossos ao sol. Quem nasceu ali aprendeu cedo que justiça não vinha de papel timbrado, nem de farda limpa. Justiça no sertão vinha do braço, do aço e da coragem de quem não aceitava mais baixar a cabeça. E foi nesse chão esturricado, entre caatinga fechada, pedra quente e vento cortante, que Lampião e seus homens já caminhavam como sombra e ameaça desde o começo. Naquela época, o Brasil oficial quase não enxergava o Nordeste profundo. O que existia ali era abandono. Coronel mandando e desmandando, volante vendida, padre fazendo vista grossa e o povo, coitado, vivendo de esmola da terra e promessa aos santos. O sertanejo acordava com fome, dormia com medo e trabalhava até o lombo pedir arrego. Oxente! E se reclamasse, se avexasse demais, vinha peia, vinha bala ou vinha cova rasa. Lampião já era falado em sussurro antes mesmo de ser visto. Uns diziam que era o cão em forma de gente, outros juravam que era justiça montada a cavalo. O certo é que ele e seus cangaceiros não surgiram do nada. Eles brotaram da injustiça, da traição e do sangue derramado sem castigo. Cada homem daquele bando tinha história feia para contar, perda atravessada no peito e raiva engasgada na garganta. O bando avançava em silêncio, arrodeando vilas, cortando caminho por vereda conhecida só de matuto. As roupas, um mói de pano remendado, chapéu de couro marcado pelo sol, cartucheira pesada no sovaco e o olhar sempre alerta. Não era passeio, era sobrevivência. Lampião seguia à frente, passo firme, olhar invocado, como quem já tinha visto coisa demais para se espantar com mais alguma. Macho velho experiente, sabia ler o sertão como se fosse livro aberto. Onde pisar, onde parar, onde não trombar com volante nem com traidor. Ali não tinha herói de romance. Tinha homem ferido, moldado na dor. Lampião carregava mais que arma. Carregava memória. Carregava pai morto, injustiça antiga, promessas feitas à força e um amor que o sertão tinha arrancado dele sem pedir permissão. Amor perdido não vira saudade no cangaço, vira faca afiada dentro do peito. Naquelas bandas, dinheiro não era nota bonita. Era 1000 réis suado, contado de um em um, muitas vezes arrancado de coronel que roubava mais do que trabalhava. Lampião não era santo, nunca foi, mas sabia diferenciar exploração de sobrevivência. Quando o bando passava, o sertanejo tremia, mas também observava. Tinha medo, sim, mas também esperança. Porque onde a lei não chegava, às vezes quem chegava era o cangaço. Vixe Maria, e como o povo comentava. Na feira, no pé da igreja, na beira do rio seco, um cochicho aqui e outro ali. Diziam que Lampião tinha feito coronel chorar, que tinha dado lapada em gente grande, que tinha vingado cabra inocente. Verdade ou exagero, pouco importava. O nome crescia. E quanto mais crescia, mais inimigos surgiam. Coronel não gostava de perder poder. Volante não gostava de perder dinheiro. Traidor não gostava de perder vantagem. Naquela caminhada inicial, Lampião já sabia que algo vinha. O sertão avisava. Um silêncio estranho demais.
um passarinho que não cantava, um rastro mal apagado. Ele parou o bando com um gesto curto. Ninguém falou nada. Cada um já sabia o que fazer. Arma pronta, olho vivo, respiração contida. O perigo no sertão não grita antes de atacar. Era assim sempre, um passo depois do outro, entre a vida e a morte. Mas por trás daquela travessia existia algo maior se formando. Um acerto de contas antigo, uma traição mal resolvida, um coronel que tinha ido longe demais. Lampião não falava tudo, mas os homens sentiam. Algo arretado estava para acontecer. Não era mais só sobreviver, era cobrar. Eita gota serena, o sertão guardava memória. Cada chão pisado carregava história de sangue. Cada cerca escondia covardia. Cada casa grande tinha choro abafado por trás das paredes grossas. Lampião sabia disso. Cresceu vendo. Cresceu sentindo. Cresceu prometendo, mesmo sem dizer em voz alta, que ninguém pisaria nele de novo sem resposta. Enquanto o bando seguia, o sol caía devagar, pintando o céu de vermelho queimado, como se o próprio sertão antecipasse o que vinha pela frente. A noite chegava trazendo frio, silêncio e pensamento pesado. Os homens armavam a arrumação do acampamento. Tudo rápido, tudo discreto. Fogo pequeno, quase invisível, comida pouca, palavra curta. Lampião sentou afastado, olhando o nada, mas enxergando tudo. A lembrança vinha sem pedir licença. Mainha, painho, a terra tomada, a humilhação. A promessa feita anos atrás, quando ainda não era o nome temido que era agora. Promessa de não deixar barato. Promessa de devolver na mesma moeda. Se avexe não, o sertão ensina a esperar. Mas quando chega a hora, chega de vez. Aquela caminhada não era aleatória. Cada passo puxava o próximo capítulo de uma história que não tinha volta. A justiça que se formava ali não vinha com carimbo nem assinatura, vinha com pólvora, faca e decisão. E enquanto a noite engolia o bando longe dali, em casa grande de parede branca e telhado alto, alguém dormia tranquilo demais. Coronel acostumado a mandar, a comprar silêncio, a pagar volante, a tratar gente como bicho. Um cabra safado que ainda não sabia que o sertão tinha memória longa e que Lampião já estava no caminho. O vento soprou forte, levantando poeira e apagando quase todo o fogo. Lampião se levantou, ajeitou o chapéu e lançou um último olhar para a escuridão. Não disse nada. Não precisava. A vingança, quando começa, não faz barulho, ela só caminha. E ali, naquela noite sem lua, o sertão começou a puxar o fio do que estava por vir. Uma história de sangue, traição, amor perdido e justiça feita do jeito mais antigo que existe, do jeito do cangaço. O dia amanheceu torto no sertão, desses que já nascem avisando que coisa ruim vai acontecer. O sol subiu rápido demais, quente demais, como se tivesse raiva guardada. Lampião abriu os olhos antes do bando, hábito antigo de quem aprendeu a desconfiar até do silêncio. O vento vinha de lado, trazendo poeira fina e um cheiro ruim, cheiro de gente, de bicho e de mentira misturados. Oxente, aquilo não era à toa. Enquanto os homens se levantavam aos poucos, ajeitando armas, sacudindo o pó da roupa e dividindo o resto de comida, Lampião já sabia que o fio da história começava a puxar o nome de quem mandava naquele pedaço. Coronel de terra larga, desses que tinham cerca até perder de vista, gado gordo, casa grande pintada de cal todo ano, e mão pesada para castigar quem ousasse atravessar seu caminho. Homem que se dizia dono de tudo, da água, da terra e da coragem alheia. O povo chamava ele de Coronel Antunes, nome comum, desses que se repetem em todo o canto do Nordeste. Macho véi cheio de dinheiro, protegido por volante comprada, padre amigo e político de mesa farta. Um cabra que sorria na missa e mandava bater depois do almoço. Vixe Maria, o sertão conhecia bem esse tipo. Lampião já tinha ouvido falar dele antes. Fuxico, correndo solto em feira, em beira de estrada, em conversa cochichada.
Diziam que Antunes tinha tomado terra de viúva, que tinha mandado espancar Matuto por causa de dívida inventada, que tinha feito gente desaparecer só porque falou alto demais. Mas até então, era só mais um nome no mapa da injustiça grande demais para abraçar de uma vez. O problema foi quando a coisa deixou de ser distante e virou pessoal. Um dos homens do bando, cabra novo ainda, mas com olhar velho de sofrimento, chegou trazendo notícia ruim. Tinha trombado com um parente na estrada, desses encontros rápidos, cheios de medo e pressa. A conversa foi curta, mas pesada. O coronel Antunes tinha mandado buscar um grupo de sertanejos que ajudava o cangaço com comida e informação. Não era nada armado, nada de guerra. Era gente simples, matuto, pai de família, mulher e menino no meio. Levaram todos para a sede da fazenda, amarraram, espancaram, queriam nome, queriam caminho, queriam saber por onde Lampião passava. Ninguém falou, e por isso mesmo o castigo foi maior. Peia sem conta, humilhação pública, ameaça de morte. Um dos homens não aguentou. Caiu. Morreu ali mesmo, no terreiro, feito bicho. Os outros foram soltos para espalhar o medo. Eita peste! Aquilo não era só recado, era provocação. Lampião ouviu tudo calado. Não interrompeu, não perguntou nada. Só apertou o maxilar, daqueles jeitos que quem conhece sabe. A decisão já tinha sido tomada. A injustiça tinha atravessado a linha invisível. Quando o poder encosta no inocente para atingir o inimigo, o preço dobra. Mas o sertão gosta de piorar o que já é ruim. Não demorou para aparecer a traição. Um cabra do bando, desses que tinham chegado mais recente, começou a agir estranho. Olhar fugindo, palavra curta demais, ansiedade que não combinava com o costume. Lampião percebeu. Sempre percebia. No cangaço, quem não sustenta o olhar, sustenta a mentira. Não precisou muito. A informação vazou. Caminho errado. Ponto de apoio descoberto. O bando quase trombou com o volante numa vereda que só eles conheciam. Foi por pouco. Se não fosse o faro antigo de Lampião, tinha sido desmantelo grande. Bala, morte, correria. O tipo de coisa que deixa rastro. O traidor foi pego naquela mesma noite. Não teve discurso longo. Lampião não gostava de arengar à toa. Olhou nos olhos do cabra, perguntou uma vez só. O silêncio respondeu. O medo também. O dinheiro tinha falado mais alto. 1000 réis sujo. Promessa de perdão. Talvez até promessa de vida nova. Abestado. No sertão, promessa de coronel vale menos que folha seca. O castigo foi rápido, não por crueldade gratuita, mas por regra antiga. Traição no cangaço não fica para amanhã. O corpo ficou ali, para o sertão ver e entender. Não era espetáculo, era aviso, justiça interna, dura, sem romantismo. Lampião sabia que manter o bando vivo exigia ordem tão firme quanto a dos inimigos. Depois disso, o clima mudou, o ar pesou, a conversa diminuiu. Cada homem passou a entender que o confronto não era mais questão de si, mas de quando. Coronel Antunes tinha comprado uma briga grande demais. E Lampião não era homem de esquecer a afronta. Naquela mesma semana, outra notícia chegou. Dessa vez, pior. Uma mulher, parente distante de um dos cangaceiros, tinha sido humilhada na frente de todo mundo. Arrastada, xingada, chamada de rapariga, acusada de ajudar bandido. Não ajudava. Só tinha sobrenome errado. No sertão, isso bastava. O coronel precisava mostrar força, mostrar quem mandava, mostrar que ninguém estava acima dele. Lampião sentiu o golpe como se fosse nele. Amor perdido não era só coisa do passado. Era ferida que sangrava toda vez que via injustiça parecida. A lembrança da própria família, da própria casa tomada, voltou inteira. O sertão não perdoa, mas também não deixa esquecer. Naquela noite, o bando se reuniu mais próximo. Não teve discurso bonito. Lampião falou pouco, como sempre. Disse que o coronel tinha passado do limite. Disse que o sertão ia cobrar.
Disse que ninguém ali era obrigado a seguir adiante. Quem quisesse sair, que saísse ali, sem peia, sem julgamento. Ninguém saiu. Ninguém piscou. A vingança não era mais só dele. Tinha virado coletiva. Tinha virado compromisso. Enquanto isso, na Casa Grande, o coronel Antunes ria alto, bebendo cachaça boa, cercado de gente que batia palma para ele. Achava que tinha dado o recado certo, que tinha assustado Lampião, que tinha mostrado quem mandava. Não diga. No sertão, quem ri demais costuma chorar escondido depois. Lampião ajeitou o chapéu, conferiu arma, olhou o bando uma última vez antes de deitar. O plano ainda não estava desenhado, mas o destino já tinha endereço. A noite avançava lenta, pesada, cheia de promessa ruim para quem merecia. E assim, sem alarde, a história saiu do campo da ameaça e entrou no território da cobrança. O sertão tinha escolhido lado, e quando isso acontece, ninguém escapa ileso. No silêncio daquela madrugada, Lampião fechou os olhos sabendo que o próximo passo não seria pequeno. A vingança agora precisava de tempo, cuidado e precisão. E enquanto o sol não nascia, o sertão inteiro parecia segurar a respiração, esperando o que vinha depois. Antes do nome virar medo, antes do chapéu virar símbolo e antes do cangaço virar destino, Lampião era só mais um cabra do sertão tentando não ser engolido pela injustiça. O passado dele não vinha em lembrança mansa, vinha como lapada seca no juízo, dessas que fazem o peito apertar e o olho arder mesmo sem lágrima cair. Quem olha de fora pensa que o ódio nasce do nada. Não diga. Ódio no sertão nasce de perda repetida. Quando o sol ainda não tinha força para rachar pedra, Lampião já conhecia o peso da humilhação. Viu a família sendo arrodeada por gente armada, ouviu a ameaça cuspida sem vergonha, sentiu o medo bater na porta de casa como visita indesejada. Não foi uma coisa só, foi um mói de coisa junta, empilhada ao longo dos anos, até não caber mais dentro do peito. O pai, homem trabalhador, desses que acreditavam que suor bastava para garantir respeito, caiu vítima de emboscada velha. Disputa de terra mal explicada, acusação inventada, volante fazendo serviço sujo de coronel. Não teve julgamento, não teve chance. Teve bala e silêncio. Mainha ficou com o olhar vazio, como quem perdeu mais do que marido. Perdeu o chão. Lampião aprendeu ali que promessa de autoridade não enche barriga, nem protege ninguém. A dor não virou choro, virou decisão. Mas decisão quieta, guardada. O sertão ensina a esperar, ensina a fingir que esqueceu enquanto afia o que precisa ser afiado. Teve amor no meio disso tudo, teve sim. Mulher de sorriso curto e olhar firme, dessas que sabem o peso da vida e ainda assim encontram tempo para chamegar. Era refúgio no meio do caos, era alívio no fim do dia. Mas amor no sertão é frágil, não por falta de força, mas por excesso de perigo. Bastou o nome errado, a proximidade errada, para a tragédia bater na porta outra vez. A perda veio sem aviso. Veio rápida, veio covarde. Não foi bala em confronto, foi violência sorrateira, dessas que acontecem longe de testemunha. Quando Lampião soube, já era tarde demais. O sertão tinha arrancado mais uma parte dele. Eita gota serena! Aquilo não cicatrizava nunca. Daquele dia em diante, Lampião entendeu que não existia meio termo. Ou aceitava viver de joelhos ou levantava de vez. O cangaço não foi escolha romântica. Foi o único caminho que sobrou. Não era aventura, era reação. Não era loucura, era consequência. Quando entrou de vez no cangaço, não entrou como menino afoito. Entrou sabendo que cada passo cobrava preço alto. O dinheiro que circulava ali não comprava luxo, comprava tempo de vida. 1000 réis
sujo de suor e pólvora, dividido entre comida, munição e promessa de sobrevivência. Quem entrava tinha que aceitar o risco. Quem ficava, aceitava morrer calado. Lampião foi juntando o homem como quem junta a história. Cada cangaceiro trazia um pedaço do sertão ferido. Um tinha perdido o irmão para volante. Outro tinha sido enganado por coronel. Outro viu a família virar poeira depois de despejo forçado. Não era bando de maluco. Era gente empurrada para o limite. O mito começou a nascer ali, sem intenção. Cada ação, cada enfrentamento, cada resposta dura virava conversa nas feiras. O povo aumentava um ponto, inventava outro, misturava medo com admiração. Lampião sabia disso, mas não alimentava ilusão. O sertão ama hoje e entrega amanhã. Por isso, ele mantinha o pé no chão quente. A fé nunca saiu do caminho. Não era fé de igreja bonita, era fé de promessa, de rezar baixo, de carregar patuá no bolso e pedir proteção antes de cada arrumação. Ave Maria dita com a boca seca, pedindo não para vencer, mas para sobreviver. O sertanejo sabe que Deus ajuda, mas não impede bala. Naquela fase, Lampião ainda não era o nome que atravessava o estado inteiro. Era conhecido, sim, mas ainda caminhava entre sombra e luz. O que mudava tudo era a soma das perdas. Pai, amor, terra. Cada coisa arrancada empurrava ele mais fundo no papel que o sertão tinha reservado. Quando o nome do coronel Antunes começou a se repetir nas conversas, Lampião sentiu algo diferente. Não era só raiva, era reconhecimento. Era o passado batendo na porta de novo, usando outra cara, outro sobrenome, mas a mesma crueldade. O mesmo jeito de mandar, de humilhar, de matar sem resposta. O sertão gosta dessas ironias. Muda o nome, mas mantém o método. Lampião entendeu que não estava lutando contra um homem só, mas contra um sistema inteiro. Coronel hoje, outro amanhã. Mas alguém precisava dizer basta. Eita peste, alguém precisava mostrar que o medo também sangra. A promessa não foi feita em voz alta. Foi feita no silêncio, olhando o chão, lembrando do que perdeu. Não era promessa de glória, era promessa de cobrança. Quem pisasse em inocente, quem usasse poder para esmagar gente fraca, ia pagar. Nem que fosse a última coisa feita em vida. O bando percebeu a mudança. Lampião estava mais fechado, mais atento, mais paciente. Quem não conhece, pensa que paciência é fraqueza. No sertão, paciência é arma. Ele sabia que o erro do inimigo vinha do excesso de confiança. Coronel acha que manda em tudo. É aí que cai. A noite avançava. O vento soprava quente, trazendo cheiro de terra seca. Lampião olhou o céu estrelado, lembrando do que não voltava mais. O passado não pedia permissão para doer. Mas agora, ele tinha forma, tinha alvo, tinha caminho. E enquanto o sertão dormia fingindo normalidade, Lampião já tinha deixado de ser apenas sobrevivente. Estava se tornando resposta. A resposta que o sertão cria quando ninguém mais cria. O próximo passo não seria pequeno. E todo mundo, sem saber direito por quê, começava a sentir que algo grande estava se formando por baixo da poeira. O cangaço não juntava homem por acaso. Quem chegava, ficava porque não tinha mais para onde ir, ou porque já tinha ido longe demais para voltar. O bando de Lampião era feito de gente marcada pelo sertão, cada um carregando uma história atravessada no corpo e na memória. Não era amizade de ocasião. Era sobrevivência compartilhada, fio esticado entre a vida e a morte. Quando a noite caía e o acampamento se ajeitava, o silêncio virava conversa baixa. Não tinha muita risada, não. Tinha lembrança. Um contava da terra que perdeu para coronel danado. Outro falava do irmão levado pela volante, morto sem explicação. Tinha a cabra que lembrava da mãe chorando com um prato vazio na mão, pedindo a Deus um jeito de alimentar os filhos. Oxente, cada história era um prego a mais fincado no peito.
Lampião escutava tudo. Não comentava muito, mas registrava. Sabia que aquele bando só se mantinha unido porque cada um via no outro o próprio espelho. Não tinha espaço para frescura, nem para heroísmo inventado. Ali, quem não segurasse a própria dor acabava se perdendo no caminho. O dinheiro que entrava era contado na unha. 1000 réis dobrado, escondido no fundo do bornal, dividido com cuidado. Parte virava comida, parte munição, parte garantia de apoio nas vilas que ainda tinham coragem de ajudar. Não tinha luxo. Quando aparecia um troço melhor, era dividido conforme necessidade. Quem estava ferido, comia primeiro. Quem estava fraco, bebia água antes. Regra não escrita, mas respeitada. O sertão ensinava a desconfiar de tudo, de gente, de promessa, até de sombra. Por isso, Lampião mantinha disciplina firme. Não aceitava abuso com inocente. Não aceitava roubo sem motivo. Não aceitava traição. Quem quebrava a regra se lascava. Simples assim. Não era bondade, era sobrevivência. Um erro pequeno podia virar emboscada grande. A fé estava sempre presente, mas do jeito do sertão. Não era reza alta nem sermão bonito. Era a Ave Maria cochichada antes do combate, promessa feita a santo conhecido, patuá escondido no bolso do peito. Tinha quem carregasse imagem pequena, quem guardasse medalha enferrujada. Ninguém zombava. No cangaço, cada um se agarra no que consegue. Entre eles, tinha homem que mal sabia ler, mas sabia identificar rastro, direção do vento, sinal de perigo. Tinha matuto que nunca saiu da caatinga, mas conhecia atalho que não aparecia em mapa nenhum. Era conhecimento passado de geração em geração, coisa que não se aprende em livro, coisa que salva vida. Lampião caminhava no meio, nunca distante demais, nunca perto demais. Sabia que liderança no sertão não se impõe só na força, se constrói na prática. Ele dividia a fome, dividia o risco, dormia no mesmo chão duro. Quando alguém caía, ele não virava o rosto. Isso criava vínculo mais forte que discurso. O bando também tinha suas brigas. Gente cansada, estressada, com medo. Às vezes, uma palavra torta virava arenga curta. Mas Lampião cortava logo. No sertão, desunião mata. Ele sabia disso. Não deixava desmantelo crescer. Conversa curta, decisão rápida. As mulheres que acompanhavam o bando não eram enfeite nem sombra. Eram parte da caminhada. Sabiam atirar, sabiam cuidar de ferida, sabiam manter segredo. Tinham sofrido tanto quanto os homens, talvez mais. No sertão, ser mulher pobre era carregar alvo nas costas. Lampião respeitava isso. Quem não respeitasse não ficava. O povo das vilas observava de longe. Quando o bando passava, o coração batia forte, medo e curiosidade juntos. Tinha quem fechasse porta. Tinha quem deixasse um pedaço de comida na janela. Tinha quem fizesse promessa depois. O cangaço dividia a opinião, mas nunca passava despercebido. As histórias cresciam. Diziam que Lampião protegia pobre. Diziam que castigava coronel. Diziam que tinha código, verdade misturada com exagero. Ele sabia disso. Não desmentia nem confirmava. Deixava o sertão contar do jeito que quisesse. Mito ajuda a confundir inimigo. Enquanto isso, o nome do coronel Antunes continuava rondando o pensamento de todos. Não era só um inimigo. Era símbolo, representava tudo que tinha empurrado aqueles homens para fora da vida comum. Cada injustiça que ouviam, cada relato novo, alimentava a certeza de que o confronto não era só possível, era necessário. Lampião sentia o peso da responsabilidade, não podia errar. Um passo em falso e o bando inteiro virava notícia de morte. Ele pensava no tempo, no lugar, no jeito. Não era ataque por impulso, era cobrança planejada. Naquela noite específica, o vento mudou. O céu ficou pesado. Um dos homens comentou em voz baixa que aquilo era sinal. O sertão avisa, dizia ele. Lampião não respondeu, mas concordava.
O aviso vinha de vários lados. Informação chegando, caminho se fechando, volante se mexendo. O cerco começava a se desenhar. O bando se preparou em silêncio. Conferiu arma, ajustou roupa, combinou sinal. Não era ainda o momento do ataque, mas era o momento da decisão final. Quem estava ali sabia que não tinha volta. O que vinha pela frente mudaria tudo. Lampião olhou cada um nos olhos. Não fez discurso. Não precisava. O sertão já tinha falado por ele. A injustiça já tinha explicado. A vingança agora era só questão de tempo. E enquanto a noite avançava, carregada de presságio, o bando se recolheu sabendo que o próximo movimento puxaria toda a história para frente. A engrenagem tinha começado a girar. E quando gira no sertão, ninguém consegue parar fácil. O sertão não gosta de segredo mal guardado. Quando tem coisa errada no ar, ele sopra nos ouvidos certos e cala nos errados. Lampião sentiu isso antes mesmo da notícia chegar inteira. Um passo fora do ritmo, um rastro mal feito, um silêncio que não combinava com o costume. Eita peste, aquilo tinha cheiro de traição velha, dessas que se disfarçam de medo. Não demorou. A confirmação veio torta, do jeito que sempre vem. Um vaqueiro conhecido apareceu na beira da estrada, encabulado, olhando para os lados como quem espera lapada. Falou rápido, quase sussurrando, que a volante tinha mudado rota, que o coronel Antunes estava sabendo demais, que tinha nome, tinha caminho, tinha hora. Alguém tinha aberto a boca. Lampião não se apressou. Mandou o vaqueiro seguir, deu água, não fez alarde. Chamou 2 homens de confiança e começou a coisar o cenário. Quem tinha chegado por último? Quem andava nervoso? Quem sumia à noite com desculpa besta? No cangaço, detalhe pequeno vira prova grande. O cabra apareceu sozinho, no escuro, tentando sair do acampamento sem avisar. Tava embromado demais. Lampião não gritou, não precisou. Um gesto bastou. O homem parou. Tremia. Suava frio. Olhar de quem já tinha se entregado por dentro. A conversa foi curta. Lampião perguntou uma vez. O silêncio respondeu. Depois veio a palavra torta, a desculpa atravessada, a história mal contada, dinheiro prometido, perdão jurado, vida nova garantida longe dali. Não diga. No sertão, promessa de coronel vale menos que poeira. O castigo não foi raivoso, foi seco, rápido, necessário. Não teve plateia, não teve grito, só a certeza de que o erro não podia ficar vivo para virar lição errada. Traição não se negocia quando põe todo mundo em risco. O corpo ficou ali, longe do acampamento, para o sertão resolver do jeito dele. Depois disso, o clima pesou de vez. O bando entendeu que a brincadeira tinha acabado. Não era mais só sobreviver, não era mais só fugir de volante. Agora tinha alvo definido e guerra anunciada. O coronel Antunes tinha comprado informação, tinha comprado silêncio, tinha comprado sangue. E ia pagar caro. Como se não bastasse, a notícia seguinte veio como punhal. A volante tinha voltado à fazenda e feito mais uma arrumação de terror. Pegaram 2 homens conhecidos por vender farinha e rapadura para o bando. Não eram cangaceiros, eram trabalhadores. Levaram para o curral, amarraram, espancaram. Um morreu. O outro ficou marcado de peia e vergonha. A mensagem era clara. Antunes queria provocar, queria tirar Lampião do esconderijo, queria forçar ataque no impulso, queria errar o tempo. Só que Lampião não era abestado. Conhecia o jogo. Sabia que coronel gosta de empurrar o inimigo para a pressa, mas também sabia de outra coisa. Quando o inocente vira alvo, o prazo acaba. Naquela noite, o bando se reuniu mais perto. O fogo quase apagado, só brasa, só o suficiente para enxergar o rosto um do outro. Lampião falou baixo, mas firme. Disse que a traição tinha acelerado tudo. Disse que o sertão já tinha escolhido lado. Disse que o próximo passo exigia cabeça fria e coragem quente. Não prometeu vitória, prometeu cobrança. Não prometeu volta. Prometeu justiça do jeito que dava para fazer ali. Ninguém questionou.
Ninguém pediu tempo. O silêncio que veio depois foi pesado, mas era silêncio de concordância. Cada homem ali sabia que a vida comum tinha ficado para trás fazia tempo. Agora era seguir até o fim. Lampião começou a desenhar o plano sem desenhar nada. Falava de caminho, de vila, de dia certo. Falava do costume do coronel, da hora da missa, da feira, do almoço demorado. Informação que vinha de anos de escuta. O sertão fala, mas só quem presta atenção entende. O nome de Antunes passou a circular no bando como sentença. Não era mais só inimigo, era símbolo de tudo que precisava cair para a história andar. Lampião sabia que derrubar um coronel não mudava o mundo inteiro, mas mudava aquele pedaço. E às vezes isso bastava. Enquanto isso, na casa grande, o coronel se sentia seguro. Ria alto, bebia melhor ainda. Acreditava que tinha quebrado Lampião por dentro, que a traição tinha feito efeito, que a volante estava perto demais para qualquer ousadia. Tu é besta. Coronel que confia demais no próprio poder costuma esquecer que o sertão não respeita título. A noite passou arrastada. Pouca conversa. Cada homem com seus pensamentos. Uns lembravam da família, outros lembravam do dia em que tudo virou errado. Lampião ficou acordado mais tempo, olhando o escuro, calculando distância e consequência. Quando o sol começou a subir, ele já tinha decidido. O ataque não seria por impulso, seria no momento em que o coronel mais se sentisse intocável, onde ele mandava, onde ele sorria, onde ele se achava protegido. O sertão gosta dessas ironias. O poder cai quando se sente mais alto. Lampião se levantou, ajeitou o chapéu e deu ordem curta. Era hora de se mover, de sair da sombra e virar caminho. A traição tinha acelerado o destino. Agora era só acompanhar o fluxo até o fim. E enquanto o bando desaparecia na caatinga, deixando para trás o acampamento vazio, o sertão parecia sussurrar que o próximo capítulo não teria volta. A conta estava aberta e alguém ia pagar. O sertão não avisa duas vezes. Quando ele resolve apertar, aperta com gosto. Lampião sentia isso no corpo, no jeito do vento, no silêncio pesado que vinha antes do meio-dia. O bando seguia em marcha miúda, cortando vereda, desviando de vila, evitando fuxico. Não era fuga, era arrumação. Justiça no sertão não se faz correndo, se faz escolhendo o momento certo. Cada parada era calculada. Água só onde dava para beber sem deixar rastro. Comida dividida no limite. Mói de gente observando de longe, fingindo que não via, mas vendo tudo. Uns ajudavam por medo, outros por gratidão. Lampião sabia diferenciar. Não cobrava de quem não podia. O peso da cobrança tinha endereço certo. A fé acompanhava o passo. Antes de atravessar trecho mais aberto, alguém cochichava um Ave Maria. Outro ajeitava patuá no peito. Tinha promessa feita a santo conhecido, dessas que o povo aprende desde menino. Não era para vencer, era para voltar vivo. Quem diz que cangaceiro não reza, nunca pisou no sertão de verdade. Lampião caminhava à frente, mas ouvia tudo. O som do couro rangendo, o metal batendo leve, a respiração dos homens. Conhecia cada um pelo jeito de andar. Sabia quando alguém estava com medo. Medo não era problema. O problema era deixar o medo mandar. As informações vinham pingadas. Um tropeiro que passou na feira, um comerciante que ouviu conversa torta na venda, um sacristão que percebeu o movimento estranho perto da igreja. Tudo somava. O coronel Antunes mantinha rotina. Missa aos domingos, almoço demorado com gente importante, cesta longa, segurança relaxada porque se achava dono do pedaço, abestado. Lampião não queria confronto aberto, não queria troca de tiro longa, queria precisão, queria atingir onde doía mais, onde o poder se achava inviolável. O plano era simples na forma, pesado na consequência. Entrar, cobrar, sair, sem espetáculo desnecessário.
O sertão já ia falar por conta própria depois. O bando parou numa grota escondida por pedra e mato fechado. Ali fizeram o último ajuste. Arma conferida, munição contada, roupa mais escura, menos barulho. Ninguém falava alto. O silêncio era acordo. Lampião passou por cada um, olhando no olho. Não precisava dizer nada. Quem estava ali sabia o preço. Teve quem lembrou da família. Teve quem lembrou do que perdeu. Teve quem só pensou em sobreviver até o outro dia. Lampião carregava tudo isso junto. Sabia que qualquer erro custaria caro, mas também sabia que não agir custaria mais ainda. O sertão estava cheio naquele dia. Feira armada, mói de gente circulando, cheiro de comida, som de conversa. Era ali que o coronel gostava de mostrar poder. Aparição calculada, sorriso largo, aperto de mão falso. Lampião observava de longe, camuflado no comum, como quem não quer nada. O poder gosta de plateia. É aí que se entrega. A movimentação foi feita em partes. 2 homens seguiram antes, outros contornaram. Nada de correria, nada de nervosismo. O plano dependia da naturalidade. A justiça, quando chega gritando, perde força. Quando chega em silêncio, marca fundo. O sol já estava alto quando o sinal foi dado. Um gesto curto, um olhar. Era a hora. Lampião respirou fundo, pensou rápido. Mainha, painho, o amor perdido. As humilhações que tinham se acumulado ao longo dos anos. Tudo virou foco, tudo virou decisão. Entraram pelo lado menos esperado, onde ninguém prestava atenção, onde o poder se sente seguro demais para vigiar. O coronel estava cercado de gente, falando alto, rindo, bebendo. Não viu quando o mundo dele começou a encolher. Lampião se aproximou sem pressa. O sertão parecia segurar o ar. Quando Antunes percebeu, já era tarde. O sorriso travou. O olhar mudou. O medo apareceu sem convite. Ali, no meio da própria arrumação, o poder começou a ruir. Não teve discurso longo. Lampião não gostava de palco. Disse o necessário. Falou das mortes. Falou das humilhações. Falou dos inocentes que tinham apanhado para servir de recado. Cada palavra era peso. Cada silêncio era cobrança. O coronel tentou falar. Tentou prometer. Tentou comprar. Tarde demais. No sertão, quem chega a esse ponto já passou do retorno. O bando cercou. Não como bicho feroz, mas como sentença. A justiça ali não foi teatro, foi espelho. O que o coronel tinha feito voltou na mesma moeda. Sem exagero, sem pressa. O sertão cobrando com a frieza que só ele conhece. Grito não muda destino. Dinheiro não compra absolvição quando o povo já decidiu. Quando tudo acabou, não teve comemoração. Teve silêncio. O tipo de silêncio que pesa mais que barulho. O bando saiu do mesmo jeito que entrou. Sem correr, sem olhar para trás. A feira ficou muda. O povo demorou a respirar de novo. Lampião sabia que aquilo não encerrava nada. Apenas mudava o rumo. O poder tinha sido ferido em público. A resposta viria. Volante ia se mexer. Coronel aliado ia ranger os dentes. O sertão ia ferver. Enquanto se afastavam, o vento mudou de novo. Sinal de coisa grande vindo. Lampião apertou o passo. O plano tinha funcionado, mas a história estava longe de acabar. A justiça feita ali tinha preço alto, e o sertão sempre cobra. O bando desapareceu na caatinga, levando consigo a certeza de que nada seria como antes. A vingança tinha sido executada. Agora, restava enfrentar o que vinha depois. E o sertão, como sempre, guardava o próximo golpe no silêncio. A notícia correu mais rápido que bala. No sertão, quando coisa grande acontece, ninguém precisa anunciar. O silêncio espalha, o olhar confirma, o medo completa. Naquela noite, o poder tremeu sem fazer barulho, e quem mandava passou a dormir com o olho aberto. Lampião e o bando já estavam longe quando o peso da cobrança começou a cair de verdade. O coronel Antunes não morreu naquele instante.
Ficou vivo, ferido mais no orgulho do que no corpo, carregando a humilhação que nunca tinha sentido. No sertão, isso é castigo pesado. Homem acostumado a mandar não sabe lidar com o medo, e quando sente, se desmantela por dentro. A casa grande virou lugar de silêncio atravessado. As portas fecharam cedo, as janelas ficaram no escuro. Ninguém mais ria alto. O poder tinha sido desafiado em público no lugar onde ele se achava intocável. Ave Maria, aquilo ecoava mais do que qualquer tiro. Lampião seguia com o bando pela caatinga fechada, mudando rota, quebrando rastro, deixando o sertão confuso de propósito. A resposta viria. Ele sabia. Volante ia se juntar, coronel aliado ia pressionar, promessa de dinheiro ia circular. O cerco começava a se formar. O cansaço batia, mas ninguém reclamava. Cada homem sabia que aquele era o momento mais perigoso. Depois da cobrança vem a caça. O sertão vira armadilha se vacilar. Lampião mantinha o passo firme, alternando o caminho, evitando vila, dormindo pouco. Justiça feita não é descanso, é alerta dobrado. No meio da madrugada, pararam numa grota funda. Fogo nenhum. Água dividida em silêncio. O bando respirava pesado, mas atento. Um dos homens cochichou que nunca tinha visto o coronel daquele jeito. Lampião não respondeu. Sabia que o medo espalhado era parte da conta. O povo, escondido atrás de porta e cerca, começava a entender. Não precisava gostar de Lampião para reconhecer o recado. Quando a lei falha e o poder abusa, alguém cobra. O sertão não esquece quem pisa nele. Mas o preço começou a aparecer rápido. Um dos homens do bando, ferido na saída, piorou. Bala de raspão que infeccionou. Não tinha médico, não tinha remédio bom. Só pano, reza e cuidado improvisado. Lampião ficou ao lado, segurando o tempo. O cangaço cobra caro até quando vence. O homem não aguentou. Morreu antes do sol nascer. Sem discurso, sem promessa, só o peso da perda. O corpo foi entregue ao sertão, do jeito que sempre foi. Ali, Lampião sentiu o baque. Cada morte dessas lembrava que a justiça nunca vem limpa. O bando seguiu mais fechado. O silêncio ficou mais pesado. A vingança tinha sido feita, mas o custo começava a aparecer. Não tinha comemoração, tinha consequência. Enquanto isso, na vila, o coronel Antunes tentava reorganizar o próprio mundo. Chamou o volante, prometeu dinheiro, espalhou medo. Mas a coisa já tinha mudado. A autoridade tinha rachado. O povo olhava diferente. O respeito tinha virado desconfiança. O medo tinha mudado de lado. Lampião sabia que aquele era só um capítulo. O poder não cai de uma vez. Ele sangra aos poucos. O sertão vai corroendo, tirando apoio, espalhando dúvida. O mito cresce não porque quer, mas porque o medo muda de endereço. Naquela noite longa, Lampião pensou no que vinha depois. Sabia que não dava para ficar. Sabia que o cerco ia apertar, sabia que mais traição podia surgir. O sertão testa quem anda nele, sempre. Antes de se levantar, Lampião olhou o céu fechado de nuvem. Pensou no passado, no que perdeu, no que ainda podia perder. Não tinha arrependimento, tinha consciência. O caminho escolhido não tinha volta, mas também não tinha vergonha. O bando retomou a marcha antes do dia clarear. Cada passo afastava e aproximava ao mesmo tempo. A vingança tinha sido executada. Agora vinha o peso dela. E no sertão, peso não se larga fácil. Enquanto a poeira subia atrás dos passos, a história começava a se espalhar. Uns iam chamar Lampião de demônio, outros de justiceiro. Pouco importava, o poder tinha sentido o golpe. E quando sente, nunca esquece. A noite em que o poder tremeu não terminou ali. Ela só tinha começado. E o sertão, paciente, já preparava o próximo movimento. A vingança nunca vem sozinha. Ela sempre traz um rastro de perda, um gosto amargo que demora a sair da boca. Lampião sabia disso desde o começo, mas saber não diminui o peso quando a conta começa a chegar.
O sertão cobra tudo, não esquece, não perdoa, não negocia. O bando seguia mais enxuto agora. Menos conversa, menos riso, menos fôlego. Cada morte deixava um vazio que não se preenchia com discurso nem promessa. O homem que tinham enterrado na grota ainda estava fresco na memória de todos. Não era só mais um. Era parte da caminhada, parte da arrumação que mantinha o grupo vivo. Lampião sentia a responsabilidade pesar nos ombros. Não era culpa, era consciência. Cada decisão tomada puxava consequência que não dava para empurrar para frente. No cangaço, quem lidera carrega também o peso dos que caem. Macho Véi aprende isso cedo ou não aprende nunca. O cerco começou a apertar de verdade. Volante se movimentando mais rápido, fuxico correndo solto, promessa de dinheiro espalhada pelas vilas. Quem entregasse informação ganhava recompensa. R$ 1.000 fácil. Pra gente com fome, aquilo virava tentação grande. Lampião sabia. Por isso, reduziu contato, mudou rota, cortou apoio que parecia fraco. O sertão, que antes ajudava em silêncio, agora observava com mais cuidado. Não era traição, era medo. Medo de peia, de bala, de represália. Lampião não cobrava. Sabia que exigir demais quebra laço. O povo só aguenta até onde dá. Numa travessia longa, um dos cangaceiros começou a mancar. Ferida antiga, aberta de novo. Sem descanso, sem remédio, aquilo virou tormento. O bando precisou parar mais vezes, se expor mais. Cada parada era risco, cada risco era tensão. Lampião decidiu dividir o grupo por um tempo. Não por fraqueza, mas por estratégia. Menos gente junto chama menos atenção. Quem não entende acha que é desmantê-lo. No sertão é sobrevivência. Durante uma dessas separações veio outra perda. Emboscada rápida, volante bem informada, bala certeira. Não teve reação. Quando perceberam, já era tarde. Mais um homem ficou pelo caminho. Mais uma história interrompida. Eita peste! O preço subia. Lampião não falou nada na hora. Seguiu andando. À noite, sentado sozinho, deixou o peso bater. Pensou no amor perdido, na família arrancada, nos homens que tinham confiado nele. A justiça tinha sido feita, mas o custo estava se acumulando. O sertão não deixa ninguém sair ileso. O dinheiro que ainda tinham começou a diminuir. Parte gasta com comida, parte com suborno, parte com promessa de silêncio. R$ 1.000 some rápido quando a vida depende dele. O cangaço nunca foi riqueza, foi troca constante entre risco e tempo. A fé voltou a apertar, reza mais frequente, promessa refeita, pedido mais sincero. Não para vencer, mas para aguentar. Ave Maria dita com mais pressa, com mais medo. No sertão, fé cresce quando a esperança encolhe. Lampião percebeu que o mito começava a pesar. Quanto mais o nome crescia, mais gente queria provar algo. Volante queria glória, coronel queria vingança, traidor queria dinheiro. O nome Lampião virava alvo, não dava mais para ser só homem, tinha virado símbolo. Isso incomodava. Lampião nunca quis ser bandeira, quis resposta. Mas agora o sertão estava contando a história por conta própria. Cada boca aumentava um ponto, cada medo virava exagero. O mito alimentava o cerco. Num fim de tarde pesado, o bando parou numa região onde antes tinha apoio certo. Ninguém apareceu, porta fechada, janela trancada. Não era desprezo, era pavor. Lampião entendeu. Não bateu, não insistiu. Virou as costas. O sertão estava ensinando outra lição. Naquela noite, o cansaço venceu. Alguns homens choraram baixo, escondido, com vergonha da própria fraqueza. Lampião não repreendeu. Sabia que choro contido também é resistência. Ninguém ali era de ferro. O preço da vingança não vinha só em morte. Vinha em solidão, em desgaste, em distância do que um dia foi normal. Lampião sentiu isso com força. A ideia de descanso parecia cada vez mais distante. O caminho tinha virado só estrada. Mesmo assim, não havia arrependimento. A injustiça tinha sido cobrada. O coronel não pisaria mais como antes.
O povo tinha visto. O medo tinha mudado de lado, nem que fosse por um tempo. Às vezes, isso é tudo que dá para fazer. Lampião se levantou antes do dia clarear, ajeitou o chapéu e chamou o bando. Era hora de seguir. O sertão ainda não tinha terminado de cobrar, mas também não tinha terminado de ensinar. E enquanto caminhavam, mais leves de número, mas mais pesados de história, Lampião sabia que o fim não seria calmo. Nunca é. O sertão não encerra histórias com sossego. Ele empurra até o limite. O preço da vingança estava sendo pago em parcelas altas. E ainda faltava fechar a conta. No sertão, história não precisa de papel para existir. Basta alguém contar uma vez e outro repetir com um ponto a mais. Foi assim que o nome de Lampião começou a crescer além do homem. Não por vontade dele, mas porque o medo e a memória se encarregaram do serviço. Onde a justiça falha, o povo cria seus próprios símbolos. Uns para temer, outros para acreditar. Depois da queda do coronel Antunes, nada voltou ao lugar. A Casa Grande continuava de pé, mas vazia de autoridade. O homem que antes mandava, agora, evitava aparecer. Passava dias trancado, desconfiado até da própria sombra. No sertão, isso é derrota maior que morte. O poder não mora no corpo, mora no olhar dos outros. E o olhar tinha mudado. Nas feiras, o assunto corria solto. Um dizia que Lampião tinha falado baixo e firme. Outro jurava que o coronel tinha implorado. Tinha quem exagerasse, quem inventasse, quem misturasse medo com admiração. Pouco importava o detalhe. O que ficava era a certeza de que alguém tinha peitado quem parecia intocável. Oxente, isso ninguém esquecia fácil. O povo simples começou a contar a história como aviso. Para filho, para vizinho, para quem chegasse de fora. Diziam para não mexer com o inocente, para não confiar demais em título, para não abusar do poder. Lampião virava exemplo mesmo sem querer. Um exemplo torto, perigoso, mas real. Ao mesmo tempo, o medo se espalhava entre os grandes. Coronel passou a andar escoltado. Volante dormia armada. Promessa de dinheiro aumentou. Cartaz com nome e recompensa começou a aparecer. O mito também alimenta a caça. Quanto maior o nome, maior o interesse em derrubar. Lampião sentia isso na pele. Não precisava ouvir, bastava andar. Cada vilarejo novo vinha com tensão maior. O silêncio ficava mais pesado, o olhar mais atento, o apoio mais raro. O mito abre portas e fecha outras. O bando percebeu. Alguns homens comentavam que agora não dava mais para ser só sombra. Onde chegavam, o nome já tinha passado antes. Isso facilitava e complicava. Facilitava porque ninguém subestimava. Complicava porque todo mundo observava. Lampião não se orgulhava disso. O mito tirava a humanidade, transformava dor em lenda, apagava nuance, mas também protegia. O medo segura a mão de quem pensa em trair. A fama confunde o inimigo. O sertão joga dos dois lados. Numa vila pequena, um velho se aproximou em silêncio e deixou um pedaço de pão embrulhado em pano. Não falou nada, só olhou firme e foi embora. Lampião entendeu. Aquilo era gratidão muda, não era apoio armado, era reconhecimento. Coisa rara, mas forte. Em outro canto, uma mulher cuspiu no chão quando o bando passou. Medo também vira ódio. Lampião aceitou. Não esperava ser amado. Sabia que o cangaço divide, machuca, assusta. O mito não escolhe reação, ele impõe. As histórias começaram a misturar religião. Tinha quem dissesse que Lampião era castigo de Deus. Outros juravam que era prova enviada para os coronéis. O sertanejo gosta de explicar o mundo com o que conhece. Bíblia, promessa, castigo, tudo se mistura. Lampião escutava essas coisas de longe, não corrigia, não negava. O mito tinha vida própria agora. O que ele precisava fazer era continuar andando, desviando, sobrevivendo. A lenda não anda sozinha, precisa do corpo para sustentar. O cansaço era visível. Menos homens, mais perseguição, menos apoio. Ainda assim, o nome segurava o bando unido.
Ninguém queria ser o primeiro a cair depois de tudo aquilo. A memória dos mortos empurrava os vivos para frente. Numa noite quieta, Lampião pensou no que tinha virado. Não era vaidade, era estranhamento. Ele lembrava do tempo em que só queria justiça para a própria dor. Agora, carregava dor coletiva, expectativa alheia, medo espalhado. O mito pesa mais que o fardo. O sertão também muda com a história. Onde antes o coronel mandava sem resposta, agora pensava duas vezes. Não porque Lampião estivesse ali, mas porque poderia estar. O medo também educa, nem sempre pelo caminho certo, mas educa. A memória começou a se fixar. Criança ouvia falar, velho lembrava. O nome Lampião deixava de ser só presente e virava aviso para o futuro. Isso é o começo da lenda, quando a história deixa de ser só fato e vira referência. Lampião sabia que isso não salvava ninguém. Sabia que o sertão continuaria injusto. Mas também sabia que tinha rachado uma certeza antiga, a de que o poder nunca cai. Às vezes cai sim, nem que seja só um pouco, nem que seja por um tempo. O mito tinha nascido do medo e da memória. Agora, ele caminhava junto com o bando, invisível e pesado. Não dava mais para fugir dele, só dava para seguir. E enquanto o sertão continuava contando, distorcendo e espalhando a história, Lampião sentia que o fim estava mais perto. Não um fim calmo, um fim do jeito que o sertão gosta. Abrupto, duro, sem aviso. O próximo passo não seria de vingança, seria de aceitação. E isso, no sertão, é o que mais dói. O sertão não avisa quando vai cobrar, ele só chega e leva. Lampião já sabia disso fazia tempo. Cada passo era emprestado, cada amanhecer era lucro. Não havia ilusão de futuro longo, havia consciência. E isso muda tudo. O homem que aceita o fim anda diferente, pensa diferente, fala menos. Os dias seguintes correram secos, sem grande confronto, sem glória. Apenas o cansaço acumulado, o corpo moído, a ruma de lembrança pesando nos ombros. O bando já não era o mesmo. Alguns tinham ido embora, outros tinham tombado pelo caminho. Os que ficaram eram os que já tinham perdido demais para voltar atrás. Lampião seguia atento, desconfiado, invocado. Dormia pouco, comia quando dava, vivia camuflado no mato, arrodeando as vilas sem entrar. A volante apertava, o cerco fechava. O sertão, que antes escondia, agora entregava. Sempre tem um abestado disposto a vender informação por uns trocados, um pé de cana, uma promessa vazia. Mesmo assim, o nome ainda fazia efeito. Soldado tremia. Capitão pensava duas vezes. O medo continuava servindo de escudo, ainda que rachado. Lampião não se iludia. Sabia que mito nenhum segura bala para sempre. Em alguns lugares, o povo ainda ajudava. Um punhado de farinha deixado num canto, um aviso sussurrado, um olhar que dizia, corra. Não era heroísmo, era reconhecimento silencioso. Gente que tinha visto demais para fingir que nada aconteceu. Em outros cantos, o silêncio era hostil. Porta fechada, janela trancada. O sertão também cansa de guerra. O povo só quer viver. Lampião entendia. Não cobrava apoio, nunca cobrou. O cangaço não era promessa de salvação. Era resposta torta para um mundo torto. Numa madrugada abafada, debaixo de um céu sem lua, Lampião parou e ficou olhando o escuro. Pensou em Painho, em Mainha, no sangue derramado lá atrás. Pensou em tudo que tinha começado como vingança pessoal e virado destino coletivo. Pensou se teria feito diferente. Não encontrou resposta. O sertão não trabalha com C. O fim não chegou como lenda gosta de contar. Não foi grandioso nem cinematográfico. Foi seco, rápido, cruel, do jeito que o sertão resolve as coisas. Quando o cerco finalmente fechou de vez, não houve discurso nem tempo para reação longa. Houve bala, grito, correria, poeira subindo e silêncio depois.
Quando tudo acabou, o que restou não foi o corpo, foi a história. O sertão engole carne, mas cospe memória. Lampião virou conversa, virou aviso, virou cantiga, virou discussão. Uns chamavam de bandido, outros de justiceiro. A verdade ficou espalhada no meio, como sempre fica. O poder tentou apagar, mostrar como exemplo, dizer que o fim prova que ninguém vence o Estado. Mas o sertão ouviu diferente, ouviu que mesmo o mais caçado conseguiu peitar, conseguiu marcar, conseguiu deixar rastro. Isso não se apaga com decreto. O tempo passou. Coronel mudou de nome, de roupa, de discurso. A injustiça também mudou de cara. Ficou mais limpa por fora, mais embromada por dentro. Mas o sertão continuou lembrando. Porque quem sofre aprende a guardar memória como arma. Lampião não virou santo, nem queria. Virou símbolo. E símbolo incomoda, porque não cabe em rótulo fácil. Ele lembra que o abuso gera resposta, que a traição cobra preço, que o amor perdido pode virar ódio organizado, que o heroísmo, às vezes, nasce da dor mais funda. Hoje, quando o vento passa forte no mato seco, tem gente que ainda diz sentir arrepio. Não por medo do homem, mas pelo peso do que ele representa. Um tempo em que o povo cansou de abaixar a cabeça. Um tempo em que a bala virou linguagem porque a palavra não valia nada. O tempo de cangaço não é saudade, é lembrança dura, é história contada para não repetir. Lampião ficou porque o sertão precisa de memória para não aceitar tudo calado. Precisa lembrar que quando a injustiça aperta demais, alguém sempre reage. E assim, mesmo com o corpo enterrado pelo tempo, o nome continuou andando. Não a cavalo nem armado, mas na boca do povo, no fuxico das feiras, nas histórias cochichadas à noite. Porque o sertão pode até esquecer datas, mas nunca esquece o motivo. E enquanto existir abuso, traição e dor sem resposta, o nome Lampião vai continuar voltando. Não como homem, como aviso.